Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui na página do Jornal Diário dos Campos. Meu nome é Milena Sartori, sou repórter de economia do jornal. E hoje a gente convidou o Felipe Podolan, que é coordenador da Câmara Técnica Permanente de Comércio e Serviços do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa. Bom dia, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Milena. Eu que agradeço o convite. Então, hoje ele veio comentar aqui para a gente uma pesquisa que a Câmara Técnica fez sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia aqui de Ponta Grossa. Como que foi feita essa pesquisa? Ela foi feita com um questionário para alguns empresários da cidade, né? Veja, Milena, a Câmara, ela percebendo aí que as medidas estavam sendo tomadas sem uma devida coleta de dados, uma oitiva dos setores produtivos do município, ela resolveu, né, porque a função da Câmara é subsidiar o Conselho e, consequentemente, a Prefeitura com dados técnicos, né, para melhor embasar suas decisões aí, e fazer também sugestões de medidas. Então, ela resolveu fazer uma pesquisa, espalhando para os empresários alguns questionamentos, né, acerca da satisfação e das percepções acerca da situação, e teve um certo sucesso, porque nós conseguimos aí 468 respostas, e acredito que alcançamos o nosso objetivo e conseguimos aí embasar, né, as futuras decisões, pelo menos dar um auxílio à municipalidade nesse momento tão difícil, né, e tão desafiador que é o atual. Uhum. Para quem está nos acompanhando entender o contexto, essa pesquisa ela foi divulgada nessa semana, né, já no início dessa semana, mas quando que ela foi feita? Porque de semana para semana as medidas restritivas têm mudado aqui na cidade, né? Mais ou menos quanto tempo que ela foi aplicada aos empresários? Ela foi elaborada na nossa reunião, acredito eu, salvo o maior engano, há uns 10 dias atrás. Aí ela rodou uma semana, né, para o pessoal ficar respondendo, então a gente tem respostas aí até na semana passada, acho que na quarta, quinta-feira, e ela foi divulgada para o Conselho na segunda-feira. Foi encerrada na quarta, na quinta e divulgada na segunda-feira. E está sendo divulgada ainda pelos veículos de mídia, né? Uhum. Um dos dados que chama atenção já no começo da pesquisa é a questão da queda no faturamento. 64% das empresas, mais da metade, falaram que tiveram uma queda no faturamento aí nesse período de pandemia, sendo que mais da metade, 53,2%, a perda foi superior a 60%. Como que foi essa questão em relação ao porte das empresas? Quem que tem sido mais afetado? Quem que ainda está mais tranquilo por enquanto? Olha, a conclusão que nós chegamos é óbvio que o mundo todo vai sofrer um impacto com o coronavírus, com a pandemia, né? Só que ficou evidente que com medidas de restrição esse impacto aumentou. Então a gente entende que a gente tem que partir de uma linha abaixo do impacto da pandemia. Então, porque isso é inevitável, a pandemia está instalada, as pessoas acabam reagindo, então as medidas restritivas elas acabaram agravando isso. Nós percebemos que a divisão aí entre essencialidade ou não dos negócios foi um grande fator para diferenciar as quedas de faturamento, né? Até porque os não essenciais, foram considerados não essenciais, ficaram fechados. As pequenas empresas, parece-me que elas sofreram um maior impacto, até porque as grandes, acredito que têm um maior poder de marketing, de atrair, de inovar nas suas operações. Então ficou evidente que as pequenas empresas de alguns setores, né, específicos, considerados não essenciais, e até alguns essenciais, que não foram abarcados pelos decretos, foram as mais afetadas. Nós tivemos aí hotelaria, foi muito afetado com turismo, eventos foi muito afetado, acredito que 98% de queda de faturamento na média, comércio varejista, né? E também setores essenciais, como saúde foi afetado as próprias farmácias foram afetadas. Na contramão de tudo isso foi só o agronegócio, né? O agronegócio acabou apresentando um ganho de lucratividade porque ele não sofreu nada com a pandemia, ou seja, a alimentação seguiu igual, né? Uhum. Você comentou, por exemplo, do setor da saúde. Muita gente pensa, como assim a saúde foi afetada se agora o investimento é na saúde, né? É em relação às clínicas particulares, consultas? Acredito que as pessoas acabaram reduzindo
ou não fazendo aquilo que não é tão essencial, né? Ou seja, alguns setores, claro, todos são essenciais, mas aquilo que não é de extrema necessidade, isso é perceptível, eu acredito que até nas nossas casas, as pessoas acabam segurando, né? Deixando para depois. Exames, enfim, ou uma consulta, ou própria parte de estética, plástica, enfim. Então, é evidente a queda também, acredito que em função da essencialidade das áreas dentro do setor de saúde. Né? Uhum. Dentro da pesquisa, quais tipos de serviços e atividades que foram considerados como essenciais e como não essenciais? Veja, isso foi feita uma pergunta na pesquisa. Então, quem estava respondendo tinha lá uma aba para falar se a sua empresa era ou não essencial. Então, todos, acredito eu, e assim foi demonstrado, levaram a linha do decreto municipal, né? Ou seja, aqueles que ficaram abertos foram considerados essenciais. Aqueles que ficaram fechados, né, por força de lei, são os não essenciais no entendimento da prefeitura. Uhum. Até comentando aí alguns dos setores que tiveram resultado na pesquisa, apenas o artesanato manteve a receita nesse período, né? Uhum. Por conta da produção de máscaras e artefatos mais artesanais que o pessoal tem buscado bastante. Até a gente fala um pouco sobre isso na reportagem que foi divulgada hoje no site e no Jornal Impresso do Diário dos Campos, com uma entrevista com a coordenadora do Núcleo de Artesanato aqui da cidade. Também beleza, o serviço de beleza estética perdeu muito, mais de 60%, e o de eventos, né, por conta de estar completamente fechado. A pesquisa também fala das empresas que não conseguem se manter ou que não devem conseguir se manter, considerando as medidas restritivas aí. 21% falaram que não conseguem mais se manter e 30% se mantém até um mês. Então, mais da metade das empresas consultadas aí da cidade não deve se manter por mais de um mês aqui no município, né? Considerando essa questão, esse cenário pode mudar de acordo com a mudança das medidas restritivas da prefeitura? Como que fica essa situação? Olha, a pesquisa ela encontrou, nesse tópico em específico, uma média, de que na média as empresas conseguiriam se manter 2,2 meses. Né? Porém, esse número não pode ser utilizado porque nesses 2,2 meses, os 51,5 que você citou já teriam fechado as portas, né? Já teriam saído do mercado. Então, isso é muito grave, isso foi um dado que preocupou muito no resultado, e também que o abrandamento das medidas, esse pequeno abrandamento, ele não refletiu em grande melhora. Então, as restrições seguiram e as empresas acabaram não recuperando como achavam que iam recuperar. Então, é óbvio, o prejuízo já está lançado daqui para trás, né? Já tem aí custos irrecuperáveis, né? Mas o entendimento é que daqui para frente as medidas devem ser relaxadas, não relaxadas assim aos poucos, mas relaxadas de forma bem agressiva, e devem ser tomadas medidas de prevenção, incentivar o uso de máscara, álcool gel, mas não causar um terror no povo. Tentar fazer com que a circulação de pessoas na cidade volte a ocorrer, para que ocorra a circulação de riquezas, para que as empresas consigam continuar a trabalhar, porque os efeitos de um fechamento de 51,5% das empresas da cidade, isso vai refletir num enorme desemprego e numa enorme crise financeira, de arrecadação e de realmente fome para o povo. Né? Então é muito grave o que pode vir a acontecer se a situação seguir nessa linha que estamos seguindo. Né? Uhum. A gente está vivendo uma crise de saúde pública aí já tem algum tempo, e também agora, junto com ela, essa crise econômica, né? Uma anda ao lado da outra. Como você comentou, o fechamento de empresas não reflete apenas aos empresários, mas também aos empregados, né? A pesquisa apontou que metade das empresas já demitiu algum funcionário aqui na cidade, principalmente nas que foram consideradas não essenciais. Como que fica essa questão das demissões? O que a pesquisa apontou sobre a empregabilidade na cidade? Tá. Foi constatado que as empresas já demitiram, elas já apresentaram um percentual alto de demissão, e existem alguns programas do governo, né, para incentivar a manutenção do emprego, e outras várias medidas aí para auxiliar os empresários, né? Todavia, o que foi identificado é que
essas medidas foram, quando utilizadas, foram utilizadas mais por grandes empresas. Aí não se sabe se é por terem maior assessoria jurídica, talvez, para incentivar algum acesso a essas medidas, ou por ter, acredito eu, sobra de caixa para conseguir manter, nem que seja 50%, 75% dos salários dos empregados, né? As pequenas empresas, na grande maioria, optaram por sair demitindo, por falta de esperança ou por não quererem correr o risco de manter empregados ociosos lá. E um outro dado que impressiona é que, além das demissões que já ocorreram, existe grande perspectiva de novas demissões por parte das pequenas e das grandes empresas em caso de manutenção da situação como está. Né? Uhum. Na pesquisa aponta que 72% das empresas têm a pretensão de demitir algum funcionário nas próximas semanas, caso a situação continue assim, né? Sim, muitas empresas tomaram uma situação de cautela de esperar um pouco, né? Uns deram férias, outros suspenderam um contrato ou aderiram a algum programa que não garanta uma estabilidade depois. Então, agora é um momento que, se o cenário não reverter, as demissões vão começar a ocorrer com mais frequência. Porque acredito que um mês foi de espera, né? A partir de agora que as atitudes vão ser, de fato, tomadas, né? A pesquisa aponta, você também já comentou, que os pequenos negócios são os mais propensos à quebra, principalmente por essa questão de não ter capital de giro, depender mais do faturamento do dia a dia, né? Mas as grandes empresas também têm sofrido algumas perdas aí e também têm demitido. Como que deve ficar o cenário aqui na cidade de empregabilidade? Considerando isso, a gente tem muitas indústrias, muitas grandes empresas, como que deve ser daqui para frente? Tem uma parte do setor de indústria que apresentou uma pequena alta, né? Outra uma baixa, enfim. Eu acredito que as grandes empresas, assim como as pequenas, elas vão demitir, porque a empresa que sofreu vai demitir, vai reduzir, se entender na sua estratégia que isso é viável, né? E não retomar a produção ou a operação como estava antes. Agora, o que mais preocupa nesse cenário todo é que muitos pequenos negócios vão fechar, ou seja, vão sair do mercado. Então, e a empregabilidade futura vai ser muito grave essa questão, porque literalmente não vai ter emprego. Hoje nós já temos um desemprego, com a redução dos negócios, com a diminuição da produção e com as empresas sem caixa fechando, obviamente que o gargalo da empregabilidade vai apertar, né? Então, haverá uma grande redução de oportunidades de emprego, né? E isso é muito grave para a população mais pobre, principalmente, né? Porque contam com o emprego para o sustento de suas casas, das suas famílias, enfim. Para o pessoal ter uma ideia, aqui em Ponta Grossa, mais de 90% de todas as empresas são de pequeno porte. Então, por mais que a gente tenha muitas grandes empresas que concentram um grande número de funcionários, a maior parte das empresas que a gente tem são pequenas, né? Como que a quebra dessas pequenas empresas afeta para a economia, além da empregabilidade, por exemplo, também no recolhimento de impostos? Acaba sendo uma reação em cadeia? Como que fica? Veja bem, logicamente, as empresas param de faturar, elas vão parar de contribuir, né? Porque o fato gerador do imposto é o serviço. Então, logicamente, e aqui até um recado aí ao poder público, não se viu ações ainda de corte de custos na máquina pública, né? De redução de salário. Enfim, obviamente está aqui, foi verificado que houve uma queda de arrecadação já, isso é visível, e não se viu não se viu contrapartida, né? Então eu entendo que uma medida restritiva dessa, que gera queda de arrecadação, isso aconteceu um movimento foi muito peculiar no Brasil inteiro. Os estados, os municípios, eles entraram fechando. Então aconteceu aquele terror, decreto fechando tudo, né? Então foi muito comum. Passou um mês, começou a dar problema com a folha, com o custo da máquina pública. Aí os governos, os municípios começaram a flexibilizar, a mandar abrir porque precisavam arrecadar, né? Só que o estrago já está feito. Então, obviamente que o fechamento dos negócios e o fato de parar o giro do mercado vai refletir em diminuição da arrecadação tributária, e acredito eu que os governos devem, por obrigação com a população, né, por uma responsabilidade financeira dentro da sua administração, apresentar um corte de custos, porque
o governo é sustentado por impostos, né? Então, obviamente, o reflexo vai ocorrer, não há dúvida disso. A gente está falando de todos esses impactos negativos, mas também tem que pensar, então, como tentar reverter essa situação? O que os empresários que estão enfrentando dificuldades podem fazer para tentar amenizar um pouco esse sufoco financeiro? Veja bem, um dado muito interessante que a gente encontrou na pesquisa foi que bem mais eficiente, com muito mais sucesso do que as medidas governamentais, foram as empresas que acabaram implantando alguma forma de inovação, ou seja, algum delivery, alguma forma de atendimento individual, enfim, muitas empresas se reinventaram, né, e acharam alguma forma de continuar suas vendas. Então essas medidas foram aquelas que impactaram em maior sobrevida para as empresas, ou seja, muitas empresas não aderiram aos programas governamentais, mas procuraram se reinventar, inovar e por isso elas continuaram faturando. Então a conclusão que a gente tira disso tudo é que as interferências dos governos elas não estão sendo tão eficientes como se esperava. Então eu acredito que deixar o comércio, o serviço fluir, deixar a coisa acontecer, né? E não intervir tanto, mas apenas investir em prevenção, em máscara, em conscientização, parece-me que é a melhor saída, porque as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem vender, as pessoas querem comprar, querem contratar serviços, mas estão numa situação de receio, né? Estão travadas por medidas aí que, como se viu, talvez não sejam tão eficientes como se esperava, né? Até uma das questões que a pesquisa aponta é que grande parte das empresas que tentaram acessar recursos para financiamento, para crédito, acabaram não conseguindo, né? Isso de fato ocorreu. Foi verificado que, principalmente as pequenas empresas, não conseguiram com velocidade o acesso aos créditos prometidos. Né? E para a gente finalizar, como que foi a apresentação desses dados para o poder público? Vocês fizeram reuniões aí nessa semana com representantes aqui da cidade. Como que foram repassados esses dados e qual que foi o retorno deles? Veja bem, a pesquisa foi idealizada pela própria Câmara, né? E aí, finalizada a pesquisa, o relatório foi enviado para o presidente do Conselho, que é o Wilson, aqui do jornal, né? Ele aprovou e ele mesmo convocou uma reunião extraordinária do Conselho para que fosse feita a apresentação para todo o Conselho, em que o prefeito é membro. Então, o prefeito escutou a apresentação do relatório, toda a professora Augusta, que foi muito competente, ela trabalhou muito nessa pesquisa do Departamento de Economia e Econometria da UEPG, fez a apresentação, junto com o Henrique Platec, que é membro da Câmara, né? E o prefeito escutou todos os resultados e acredito eu que ele vai utilizar essa pesquisa para embasar, ou pelo menos auxiliar no embasamento das suas próximas decisões, né? Como você comentou anteriormente, o papel do Conselho é embasar mesmo o poder público e as instituições com informações técnicas, né? E dados aí que vêm sido apresentados na cidade. Quais que são as próximas ações agora da Câmara Técnica, do Conselho? O que vocês devem fazer com esses dados e para fazer o acompanhamento deles? Isso, o Conselho ele busca subsidiar aí a Prefeitura, né? E dar sugestões aí que possam auxiliar no desenvolvimento econômico da cidade. Aí ele conta com as suas câmaras técnicas, que fazem esse trabalho mais específico no tema da Câmara para fornecer dados para o Conselho deliberar e apresentar para o Poder Público, né? A Câmara, nós vimos conduzindo o trabalho da Câmara no sentido de observar o andamento dos setores e, em havendo alguma necessidade, alguma falha, ou em sendo identificada alguma situação em que possa ser melhorada, nós tomamos uma atitude, como foi agora. Nós observamos que os setores não estavam sendo ouvidos, não estavam satisfeitos e buscamos realizar essa pesquisa, né, para oferecer para o Poder Público. Em não havendo melhora, nós temos que sentar e verificar outra medida que possa ser tomada. Em havendo evolução, enfim, é um acompanhamento. A Câmara é bem dinâmica, ela busca observar o mercado e tentar auxiliar da melhor forma.
Beleza, muito obrigada, Felipe, pela sua participação. Eu que agradeço, Milena. A gente agradece também a todos que nos acompanharam até aqui. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa pesquisa, pode acessar a matéria que já foi publicada hoje no site e no Jornal Diário dos Campos e também continuar ligado aí nas nossas notícias, acompanhando tanto a crise de saúde quanto também a crise econômica e os seus reflexos aqui na cidade. Obrigada.